Hoje nós vamos fazer um passeio muito legal pelo sul da Itália. Apesar de Pompeia ser a mais famosa, as ruínas de Herculano são incríveis e muito bem preservadas. E o nosso vídeo de hoje é de lá, de Herculano, onde eu vou te mostrar os principais pontos para você visitar. No final desse vídeo eu vou te mostrar em detalhes como chegar em Herculano de trem a partir de Nápoles. E se você gostar desse vídeo, já se inscreve no nosso canal e deixa seu like. E vamos lá, conhecer Herculano hoje. Um dos lugares mais impressionantes da Itália são os sítios arqueológicos onde tem as ruínas das cidades de Herculano e Pompeia, que todos nós estudamos no colégio. Essas duas cidades foram destruídas durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C. Tanto Herculano quanto Pompeia ficaram soterradas embaixo das cinzas por 1.600 anos, até serem descobertas quase que ao acaso por volta do ano de 1738. Herculano está espremida entre o mar e o Vesúvio. Por isso, as cinzas atingiram a cidade com mais força e ela ficou completamente sepultada e se conservou ainda melhor que Pompeia. Para chegar até as ruínas, tem que descer um túnel, porque a cidade antiga fica bem abaixo do nível da rua. E é impressionante olhar a cidade de cima e pensar que ela ficou soterrada por 1.600 anos. Antes de pegar esse túnel e descer para as ruínas, eu sugiro passar num pequeno museu que tem lá, onde você vai ver algumas peças de decoração, joias e utensílios domésticos que foram encontrados nas escavações. Lá também tem um barco romano de 9 metros de comprimento, que foi desenterrado em 1982. Atravessando esse túnel, logo na entrada, você verá os Fornici, que é a parada número 1. Esses edifícios abrigavam os armazéns do porto e as pequenas embarcações. O mar estava bem mais perto da cidade antes da erupção. E dentro desses armazéns tem vários esqueletos humanos. As pessoas tentaram se refugiar ali, mas acabaram morrendo porque a água estava fervendo de tão alta que era a temperatura. Nessa área verde aí, provavelmente era o mar, pois foi onde foi encontrado o barco. Logo ao lado dos Fornici, você vai ver um memorial com uma estátua de um político benfeitor de Herculano. É a parada número 2. Tem 2 estatuetas de mármore em cima desse altar e acredita-se que essas estatuetas pertenciam a uma coleção de arte. A segunda maior casa de Herculano era a Casa del Rilievo di Telefo, é a número 7, com 1.800 metros quadrados e ela tinha vista para o mar. Esta casa é cheia de colunas vermelhas e provavelmente pertenceu ao governador de Creta, porque a sua tumba se encontra ali perto da casa. A Casa dei Servi, que é a parada número 8, é um exemplo imponente da casa de uma família nobre romana que ostentava um endereço à beira-mar, o que não era muito comum. Ainda podemos ver os mosaicos preservados no chão. Outra casa muito interessante é a casa de Netuno e Anfitrite. Ganhou este nome pelo lindo mosaico que decora uma das salas. É impressionante o estado de preservação desses mosaicos depois de quase 2.000 anos. Na rua principal tem várias casas menores e tem também os restos de tabernas com os lugares que eles faziam as comidas, que são as paradas 9, 10 e 11. É incrível ver tudo isso e imaginar como era a vida há quase 2.000 anos atrás.
edifícios públicos destacam-se as termas, divididas em 2 setores. O masculino, que é a parada 26, e o feminino, que é a parada 27. Essas 2 casas também vale a pena você entrar para fotografar. Herculano e Pompeia ficam bem próximas de Nápoles e de lá você pode pegar um trem ou ir de ônibus ou até alugar um carro. Mas a forma mais prática, rápida e barata é você ir de trem, através da linha circunvesuviana. Ela liga as 3 cidades, Nápoles, Pompeia e Herculano, em torno de 40 minutos. É muito fácil. Os trens partem da estação Napoli-Garibaldi. É a principal estação ferroviária de Nápoles. Ela também é chamada de Stazione Centrale. Se você chegar de navio, bem em frente ao porto, tem um ponto de ônibus e de lá você pega um ônibus que te deixa na frente dessa estação. Ou você pode pegar um táxi que dá 10 minutinhos só, do porto até a estação. Com o ticket em mãos, você vai até a sua plataforma, mas fica de olho para ver se é o trem correto, porque a linha que liga Nápoles até Herculano e Pompeia chama-se Nápoles-Sorrento. Isso vem escrito bem na frente do trem, então presta atenção porque na mesma plataforma param várias linhas, então você tem que pegar a Nápoles-Sorrento. Para visitar as ruínas de Herculano, você vai descer na estação Herculano Scave. Não pode se confundir, porque tem outra estação chamada Herculano lá. Você desce na Herculano Scave, senão você vai ter que caminhar um pouquinho mais. Na saída da estação, é só subir a rua principal, que vai dar uma caminhadinha de uns 10 minutos. E seguir até o final da via 4 de novembro, onde você já vai ver a entrada do sítio arqueológico. Nos próximos vídeos vamos continuar na Itália para te ajudar a montar um roteiro bem legal pelo sul da Itália, com Nápoles, Pompeia, Capri, Sorrento, Costa Amalfitana e muito mais. Para não perder nenhuma dica, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ser avisado quando tiver novidade. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá!